Filha de Maria Zélia Delarme de Souza, de Natal de Souza, Heloísa Souza Belucci nasceu com apenas 6 meses e meio de gestação no dia 3 de dezembro de 1985. Caçula numa família de 9 irmãos, ficou órfã de mãe quando tinha apenas 9 anos de vida. Teve parte de sua infância com moradia na zona rural e ainda criança já demonstrava, através de brincadeiras, interesse pela educação. Desde pequenininha, né, quando eu era criança, que eu me recordo, eu já gostava de brincar, de dar aula, de fazer de conta que eu era professora, né? Eu sempre fui, assim, uma criança muito lúdica. Na minha infância, eu gostava de falar com as pessoas que eu imaginava, né? Eu não estava vendo ninguém ali, mas eu falava, porque eu era muito... eu tinha muito, assim, essa ludicidade, né, desde pequena. Então eu sempre brincava que dava aula, às vezes eu não tinha, como eu morava no sítio, eu não tinha giz, lápis, assim, muito acesso a essas coisas. Então eu usava os pedacinhos de bloquinhos de tijolo para escrever na parede, para fazer de conta que eu estava dando aula. Às vezes a gente ganhava alguns livros e eu usava aquilo, eu fazia desenho, pintura, escrita, tudo com o próprio carvão, às vezes, né, assim, ou lenha que queimava no fogão de lenha e sobrava, e eu usava todo aquele material para brincar de ser professora, para fazer de conta que eu estava dando aula. Com 15 anos de idade, Heloísa ingressou no Cefam, onde conseguiu identificar de forma melhor sua vocação para a educação infantil. Eu iniciei, né, o Cefam aos meus 15 anos. Tem uma seleção, né? Eu fiz parte dessa seleção, tem uma prova, a gente, né, faz essa... Era como se fosse um vestibular, né? A gente fazia e eu consegui o acesso, o ingresso, né, ao magistério no Cefam na época. Em 2001 foi quando eu entrei, né? Na minha época eram 3 anos de magistério. Então eu fiz de 2001 a 2003 e eu já me encontrei na educação infantil desde aí, porque a gente no magistério tem o processo do estágio, né? A gente começou o estágio, então desde quando eu fazia o estágio, eu já partia pelo gosto das crianças menores, das crianças pequenas. Eu já via que eu tinha mais afinidade com essa faixa etária, né? No próprio estágio, assim. Em 2004, Heloísa inicia trabalho como auxiliar de sala na APAE. Meu trabalho em 2004, que foi trabalhando como auxiliar de sala na APAE, né? Então foi onde me deu uma bagagem muito grande e eu percebi que eu tinha que estudar mais. Na busca de aperfeiçoamentos, Heloísa cursa pedagogia, inicialmente pela Toledo, e conclui o curso pela Unopar. Nesse período de formação, trabalhou aos finais de semana no projeto Escola da Família. E na época que eu fui fazer a faculdade, né, eu não tinha, assim, condições financeiras para arcar com a faculdade, porque aos meus 9 anos eu acabei perdendo a minha mãe, né, ela veio a falecer e eu fui criada pelas minhas irmãs. E eu sentia que elas não tinham a obrigação, né, de custear uma faculdade para mim, de pagar, até mesmo porque cada uma tinha seus filhos. Então eu fui atrás, né, corri atrás de uma bolsa e eu consegui uma bolsa que era o programa da Escola da Família, que acho que vocês devem lembrar, que a gente trabalhava aos finais de semana, né, de sábado e domingo, e foi onde eu consegui a minha formação pedagógica. Heloísa, que também trabalhou na Fundação Nelly Jorge Colnaghi e Casa Anjo da Guarda, antes de ingressar como educadora infantil, através da Secretaria Municipal de Educação em 2014. Desde o início de 2021, dedica-se ao CEIM Caracol Sabido, atendendo crianças do Maternal 1. Nesse ano eu estou com uma turma de Maternal 1, né, que a gente tem a nossa atribuição todos os anos, né, e esse ano eu consegui uma sala de Maternal 1, estou aqui com a faixa etária entre 2 e 3 anos, né, a minha faixa etária de crianças que a gente está atendendo aqui no Caracol, né, que para mim foi
um sonho realizado, na verdade, porque como eu não tenho tanto tempo de serviço, eu não imaginava que eu fosse conseguir escolher aqui. A minha filha já ficou aqui, no Caracol, ela ficou maternal 1, maternal 2, ela era daqui. Então eu gostava muito, né, dela ter vindo para cá, e aí eu fiquei muito contente também, grata por estar aqui na minha turminha, que é uma turminha que eu falo para as mães que eu me apaixonei por eles, né? E eles vão, com certeza, ficar guardados na minha memória para sempre. Assim como eu tenho crianças, alunos que foram meus lá, bebezinhos, e hoje andaram comigo no berçário 1, e hoje eu vejo grandão, né? Moços já, mocinhas. Então eu fico muito feliz, é muito gratificante mesmo trabalhar com essa faixa etária. Tudo que a gente procura fazer é para que eles possam aprender, para que eles possam evoluir, porque a educação, né, a educação infantil também já é o princípio de tudo. E eu acho que é ela que vai sempre apontar os melhores caminhos e vai nos indicar, nos levar a ter as melhores oportunidades. Então eu procuro sempre acolher bem, propor muitas brincadeiras, deixar que eles também exponham a ludicidade, sabe? Que eles brinquem mesmo de faz de conta, de imaginação, de criar. Casada com Diego Belucci, Heloísa tem 2 filhos, Sofia e Benjamin. Possui pós-graduação em deficiência intelectual. Desenvolve trabalho voluntário na parte da educação religiosa. Eu tenho um trabalho voluntário, né? Um trabalho que é na igreja onde eu frequento. Eu faço esse trabalho já faz praticamente de 3 a 4 anos, aproximadamente, que é de um trabalho de evangelismo mesmo, né? Na igreja a gente tem as nossas classinhas, e aí na maioria das vezes eu faço um trabalho de orientação, né? De como lidar com as faixas etárias. A gente tem toda uma organização para fazer, de separar as salinhas, né? Então tem uma metodologia, o pessoal que trabalha, né? A forma como a gente organiza, eles têm um plano de aula, assim, tudo que a gente tem aqui, né, de experiência boa, eu levo lá para o pessoal e a gente consegue fazer um trabalho muito bom de ensinamento bíblico para as crianças. A Heloísa, como educadora, é uma pessoa muito alegre, né, mas muito focada no trabalho, né? Ela faz tudo com muito amor e carinho, sabe? Você percebe que desde o planejamento dela até chegar na criança, é uma atitude muito boa, muito bacana que ela tem muito responsável, no caso, com as crianças, tá? Uma das características da Heloísa, que prevalece sempre na unidade, que a gente percebe, é o acolhimento dos alunos, dos pais, né? Ela é muito prestativa para isso. A Heloísa, eu gosto muito da didática dela, né? Como ela apresenta as atividades para as crianças, como ela ensina, como ela transmite conhecimento, a simplicidade dela. Ela é simples em todo momento, né? E ela é muito determinada no que ela faz. E ela transmite bastante confiança para as crianças, né? Principalmente nessa volta da pandemia, ela conseguiu acolher, ela conseguiu se manter calma, ela conseguiu manter as crianças calmas, isso foi muito importante. Eu achei ela assim bem companheira, então essa simplicidade dela me chama muito a atenção. Se ela precisar rolar com a criança, ela vai rolar, se ela precisar imitar gatinho, ela vai imitar. E isso é muito gostoso de ver em uma pessoa.
Eu descreveria a Heloísa como parceira, amiga e, resumindo uma palavra, mãe, mãezona, porque ela tanto é mãezona com os filhos como mãezona com as crianças dela e para nós também. Ela tem uma sintonia muito bonita com Deus, então ela repassa isso pra gente. Heloísa. Como descrever a Heloísa? A Heloísa é uma pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer há alguns anos. Como mãe aqui no Caracol, que ela teve a filha aqui, a Sofia. E como educadora, eu só tenho a dizer que é uma pessoa amigável, comprometida com o trabalho dela. As crianças têm muito carinho por ela, toda a equipe aqui da creche, né? Pela forma que ela trata as crianças, os profissionais, as mães. Ela realiza o trabalho dela com dedicação, porque realmente ela se empenha na atividade que ela está proposta a fazer. É uma pessoa amável, adorável. Eu não tenho palavras para descrever como foi um prazer conhecer a Heloísa. A Heloísa é o primeiro ano que eu trabalho com ela, mas é uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa que amiga, compreensiva, com as crianças também eu vejo que é muito dócil. É uma pessoa muito companheira. Bom, esse ano eu ganhei alguns presentes de Deus, inclusive um foi ter conhecido a Heloísa. Eu nunca havia trabalhado com ela, a conheci esse ano e é uma pessoa maravilhosa, uma excelente mãe, companheira da gente, uma educadora dedicada. Eu falo que às vezes a gente acaba sendo um pouco mãe, né? E eu vejo ela com o trabalho, com o desfraude, com as crianças, com a dedicação, e eu falo que a gente tem que aprender muito ainda com ela, que já tem alguns anos, né? Eu sou novata na rede pública da prefeitura, eu era do estado, então assim, eu falo que é um aprendizado a cada dia. E a Heloísa tem me mostrado que a gente tem que fazer sempre o nosso melhor, né? Independente do que está acontecendo, independente da criança que chega para a gente tem que acolher, a gente tem que fazer o nosso melhor para que essas crianças, a gente planta uma sementinha nessas crianças, né? Ela é muito religiosa e acho que isso também ajuda a gente a abrandar o coração, né? Aprende a gente ser melhor para o próximo, né? Eu acho que isso a gente tem que levar como um legado, como um aprendizado. A Heloísa, eu conheci ela aqui na unidade. E para mim está sendo sorte a minha de estar com ela esse ano. Dividir, né, as horas de trabalho com ela. Ela é muito capacitada e ela merece todos os elogios, não só como profissional, mas também como pessoa. E tá aí, a Heloísa. Ser educadora, para mim, é uma profissão que, desde o início, eu tenho muita gratidão, né, por ser educadora, porque eu acho que como eu disse anteriormente, educar é onde a gente vai apontar os caminhos, é onde a gente vai ensinar.